das notas que eu trouxe para fins de discussão, eu queria fazer duas observações de natureza geral. A primeira, de fato, é uma ponderação e tem que ver, sobretudo, com uma referência que o governador do Estado fez ao debate político no Brasil sobre a reforma institucional, o plebiscito, a reforma da Constituição, etc. e tal. Concordo inteiramente com ele, subscrevo inteiramente as suas palavras no que se refere à natureza do debate. Muito adjetivado e pouco substantivo, não é? Mas não poderia deixar de ser numa situação em que a elite política brasileira vê que de fato se trata de algo parecido com uma eleição. Há um plebiscito, não é? E dada as correlações de forças que se formaram em torno de certas posições em relação à reforma institucional, a elite política brasileira trata essa questão como se fosse uma eleição. Trata-se de ganhar ou perder em última instância, não é? A ponderação que eu faria é que, embora as ciências sociais, e particularmente a ciência política, possam contribuir muito para o esclarecimento desse debate, no sentido da descrição, no sentido até mesmo da explicação dos fenômenos e processos políticos envolvidos, eu diria que também, para não termos expectativas desmesuradas que a análise política não pode dar, é preciso entender também que o conhecimento científico sobre a maior parte desses temas em questão não é, eu diria, o suficientemente forte para que se possa fazer predições definitivas e garantidoras da estabilidade, da governabilidade do país. A ciência política tem muito que dizer, tem muito que explicar, tem muito que descrever, não é? Mas não tem ainda, e talvez jamais tenha, aquele corpo de conhecimento suficientemente sólido que permita dizer coisas tais como, muito bem, olhando pela luneta da ciência política para essa sociedade, conhecendo a história brasileira, então, não é? O melhor que temos a fazer é isto ou aquilo. Quer seja aperfeiçoar o presidencialismo, quer seja adotar o parlamentarismo, etc. e tal. É preciso também não olhar para a ciência política, para a análise política, com uma perspectiva de salvação de receitas absolutamente definitivas e que darão certo. Pelo menos essa é a minha posição. A outra observação que eu faria é de natureza marcadamente pessoal e, sobretudo, mineira. Não é? Trata-se do seguinte, eu pessoalmente sempre vi em crise. Não houve nenhum momento da minha vida que eu não tivesse vivido em crise. E tenho sobrevivido razoavelmente bem. E, para desespero dos meus pais, desde que eu me entendo por gente, aos 13, 14 anos, eu também ouço falar, não é, na insustentável crise brasileira, política, econômica, social. E, bem ou mal, acho que as coisas estão caminhando, não é? Faço essa observação apenas no sentido não de negar a crise. Ela certamente existe. Na verdade, ela é multifacetada, ela é extremamente complicada, no sentido que as fases já começou esse seminário ajudando a definir as várias facetas, as várias implicações. Mas acho que, por outro lado, é preciso também olhar para o certo dinamismo próprio da sociedade brasileira, não é? Dinamismo resultado de profundos processos de transformação socioeconômica, não é? E eu tenho um pouco a impressão que a mudança na política, não é? Ela é muito mais tardia do que a mudança desejada pela análise política. Então, nesse sentido, eu, sem querer de forma alguma negar a profundidade, as várias dimensões da crise brasileira, não é? E considerando, por outro lado, as limitações próprias da análise política, não é? Embasada numa boa metodologia, etc., não é? Eu não tenho ainda uma visão catastrófica, não é? Da política brasileira, do desenvolvimento político que possivelmente ocorrerá nos próximos anos. O que sim temo é talvez um velho tema, acho que um tema recorrente na política brasileira, de que toda vez que a sociedade passa por profundas modificações e por alguma razão existe um desajuste entre a sociedade e a política,
não é? Há uma enorme ênfase não é, no mudancismo. O que sim eu temo nesse contexto, como dizia Aspásia, é que intervenções absolutamente necessárias na estrutura social brasileira e na política econômica financeira do governo sejam quase que sempre sistematicamente afastadas por conta de incapacidade gerencial política da elite brasileira. Em outras palavras, o que eu temo, não é, neste momento, que considero particularmente mais grave, é que, de novo, temos uma agenda político-institucional bastante complicada pela frente e que isso, de novo, vai inviabilizar, não é, a solução de uma série de questões de natureza estrutural mais geral que a sociedade brasileira vem clamando há muito tempo. Temo mais ainda, não é, que nesse longo processo de transição para a democracia, toda essa discussão sobre a reforma institucional e plebiscitos e datas e calendários e disputas judiciais, etc., não é, retarde ainda mais a efetiva democratização do ponto de vista político e institucional do país. Talvez por conta disso é que a minha posição pessoal é bastante, digamos assim, limitada no seu escopo. Tudo que eu pretenderia discutir aqui, né, é as implicações políticas para a federação do sistema de representação política que temos no país, com o qual temos convivido desde 1950. E o objetivo central dessas notas, que eu passarei ali muito rapidamente, é no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições políticas existentes. De novo, mais uma vez, mineiramente, eu diria, né, dado que conhecemos do funcionamento das instituições políticas brasileiras, né, a minha posição pessoal é no sentido de contribuir marginalmente para o seu aperfeiçoamento, evitando rupturas profundas com as instituições políticas, tal como elas vêm funcionando no Brasil. A implantação da República no Brasil implicou uma segunda ruptura com a antiga metrópole, no sentido em que se caminhou, então, para uma negação das instituições políticas imperiais, sobretudo no que se referia a um governo central forte e a impermeabilidade do sistema de representação política às elites locais. A transformação naquela época das províncias em estados e sua autonomia e independência financeira foram os pilares da forma federativa então implantada, embora na prática fosse comum a intervenção federal baseada no princípio constitucional de que cabia à União o restabelecimento da ordem pública e a garantia de que as leis fossem cumpridas. No entanto, toda a nossa experiência na República Velha, como sabemos, foi de instituições, de intervenções frequentes no Estado, de decretação de estado de sítio, ou seja, de um razoável mau funcionamento da federação e do sistema político mais amplo, então implantado. A representação política, desde o início da nossa vida republicana, foi federalizada, no sentido de que a Câmara dos Deputados, já pela Constituição de 1891, pelo seu artigo 28, seria composta de representantes do povo. Câmara dos Deputados, porém federalizada, porém composta de representantes do povo, eleitos pelos estados e Distrito Federal. Desde logo entendeu-se que, pelo fato de o país ser organizado de forma federada, o princípio de representação territorial se associaria à representação do povo. Este, sim, princípio essencial à representação liberal. Ademais, a representação territorial estricto sensu vigia em plenitude no Senado Federal, onde 3 representantes eram eleitos por Estado como forma de assegurar o princípio de igualdade das unidades federadas. As atribuições de uma e outra Câmara, salvo algumas atribuições privativas, eram comuns. Nesse sentido, passou-se a dispor de um bicameralismo, que a literatura especializada tem entendido como simétrico e equilibrado, que deveria assegurar a representação das minorias na medida em que os critérios de eleição para uma e outra Câmara seriam diferentes, majoritário para o Senado e proporcional para a Câmara, além de assegurar poder efetivo para a Câmara Alta, o Senado. A igualdade de poderes das duas casas legislativas, de fato, pela Constituição brasileira, quase todas elas, o poder legislativo é do Congresso Nacional, caracterizou à época e ainda hoje
o legislativo como sendo simétrico no Brasil. A política na República Velha parece revelar uma faceta extremamente perversa do federalismo então implantado. De um lado, as reiteradas tentativas da União em sobrepor-se aos Estados, na tentativa de submetê-los politicamente. De outro, o esforço permanente dos Estados em dominar politicamente a União, o que implicava, no jogo do poder, a sistemática exclusão da maioria dos Estados na desigual partilha que se fazia do governo da União. A Constituição de 34 não alterou em muito o recorte institucional, nesse sentido, estabelecido em 1891. Porém, ampliou consideravelmente as atribuições da União em matéria de regulação jurídica, econômica e social, cabendo aos Estados atribuições complementares. A inovação, no entanto, ocorreu com o estabelecimento de competências concorrentes da União e dos Estados. Reduziu-se, por outro lado, as possibilidades de intervenção federal e de decretação do estado de sítio, reflexo da difícil convivência política entre a União e os Estados, características do período histórico imediatamente anterior. Do ponto de vista da representação política, a nova Carta também inovou. Aos princípios de representação popular e territorial, acrescentou a representação classista, além de reduzir as atribuições privativas do Senado. A Constituição de 46 não alterou profundamente as atribuições da União, previstas no texto 34. Ampliou-as ligeiramente e, de forma pouco significativa, as atribuições dos Estados. Eliminou-se, então, a representação corporativa na Câmara Baixa e o Senado teve restabelecidas suas prerrogativas. A Constituição de 67, de curta duração, ampliou ainda mais as atribuições da União, bem como do próprio Congresso, além de ter criado a figura do decreto-lei. O sistema de representação política, de fato, cujas linhas gerais já haviam sido estabelecidas em 1891, não foi alterado. Dá-se início, no entanto, a um movimento de descentralização financeira, na medida em que, pela primeira vez, a própria Constituição incorpora um sistema de partilha dos impostos federais entre União, Estados e municípios. Os anos 80 assistiram a um movimento de democratização que implicou, em primeiro lugar, a autonomia política dos estados e municípios e, segundo, o fim do controle centralizado da União sobre inúmeras áreas da administração pública, estadual e municipal. As diversas constituições brasileiras e as constantes mudanças de regime, quer em direção ao autoritarismo, quer no sentido da redemocratização, trazem no seu bojo, entendo eu, uma permanente preocupação com as relações intergovernamentais, tanto do ponto de vista econômico, sobretudo fiscal, quanto do ponto de vista político. Ampliação e definição de competências exclusivas e concorrentes, partilha fiscal, peso político da União e dos Estados, entre outros. A própria oscilação entre centralização e descentralização, de resto inerente a toda a experiência administrativa brasileira e com frequência confundida na retórica política com democracia ou com a sua ausência, reflete uma permanente tensão na vida política brasileira. Na doutrina, na lei e na prática, União e Estados, e agora também os municípios, são constituídos como atores do jogo político, para além dos atores tradicionais, como o cidadão e os partidos com suas identidades próprias e outras organizações da sociedade politicamente organizada. O território parece, assim, estar carregado de alguma identidade social e política própria e, como tal, há que ter expressão política, em adição ou em substituição às verdadeiras identidades sociais. Não vejo como justificar, dado a armação institucional do país, o princípio da representação territorial na política, a não ser diante de duas condições: que haja coincidência entre territorialidade e identidade social e que a identidade social seja politicamente relevante. Não vejo também, pelo menos com base em evidência prima facie, que estes dois critérios se sobreponham com tanta tranquilidade e naturalidade na realidade brasileira. Não há dúvida que qualquer recorte territorial, no sentido administrativo do país, região, estado ou município, revelará um acentuado grau de heterogeneidade, dados os indicadores convencionais. Creio, no entanto, ser igualmente verdade, e isto é apenas um corolário do que eu acabo de afirmar, que haverá igualmente grande heterogeneidade no interior das unidades territoriais antes estabelecidas, quer regiões, quer estados, quer municípios.
Creio mais que o princípio da territorialidade, administrativamente indispensável, torne artificialmente semelhantes àqueles que de fato são diferentes, quando este princípio assume relevância política. Neste caso, não só a territorialidade pode mascarar as diferenças reais, e por que não, as próprias clivagens socioeconômicas relevantes, como também cria obstáculos para o enfrentamento político dos problemas reais da nação. A convivência federativa implica o questionamento de uma gama diversificada e complexa de questões, que na realidade não serão aqui abordadas. Destacarei desse elenco de questões apenas a representação política, que se constitui um dos pilares essenciais para a sustentação e consolidação de uma ordem política democrática e liberal. Nesse sentido, as notas precedentes tiveram como intuito apenas o de ressaltar a relevância do espaço físico no arranjo institucional brasileiro, como fonte de permanente tensão no funcionamento das instituições políticas nesse país. Salvo melhor juízo, a análise mais compreensiva, elucidativa e persuasiva do sistema de representação política no Brasil encontra-se em Crise e Castigo, Partidos e Generais na Política Brasileira, de Vanderlei Guilherme dos Santos. Particularmente, dados os objetivos dessas notas nos capítulos 2 e 5. O autor sustenta, com propriedade, a fragilidade do federalismo brasileiro, chamando a atenção para a força relativa da União em face de suas atribuições constitucionais, que, em última instância, levam à subordinação jurídico-política dos Estados, que, aspas, com limitada autonomia jurídico-administrativa sobre os eventos transcorridos em seu próprio território e com diminuto poder de taxação, os Estados não podiam, senão, depender do arbítrio do poder central, não tendo em sua defesa outro recurso que a representação política no Congresso Nacional. Creio residir aí a origem do problema. O recurso à representação política como forma de corrigir os eventuais desvios de uma federação capenga e que inclui unidades absolutamente desiguais. A consequência política previsível é a virtual estadualização da Câmara dos Deputados, que, volto a enfatizar, não se intitula Câmara Federal, mas sim Câmara dos Deputados, e a transformação dos deputados em procuradores provedores de seu território político, organizados, é claro, em bancadas estaduais. A possibilidade que assim se abre pode, na prática, implicar o comportamento distributivo e extrativista, sobretudo os deputados provenientes dos estados mais dependentes economicamente. No entanto, essa prática não é necessariamente monopólio dos estados pobres, e nem sempre o foi. Ao contrário, tende a ser prática generalizada por conta da própria lógica de funcionamento da Câmara dos Deputados, o que é pior. Embora se possa admitir, para fins de argumentação, que a sobre-representação na Câmara de estados menos populosos e mais pobres funcionasse como um contrapeso à influência e, certamente, afluência dos estados mais populosos e ricos, há que se admitir também, agora no plano da experiência, que o desequilíbrio na representação não poderia, por si só, ser responsável pelo desenvolvimento mais equilibrado e harmonioso da federação. Descentralização e melhor repartição de rendas, enquanto mecanismos constitucionais, são caminhos mais adequados para o desenvolvimento equilibrado do país, com vistas a atingir graus crescentes de justiça social, sobretudo quando é, no mínimo, passível de controvérsia a efetividade do desequilíbrio da representação popular como instrumento político de resistência dos estados menos favorecidos, dado que a desigualdade política assim instaurada termina também por criar obstáculos para a convivência democrática. A este tema retornarei um pouco mais adiante. Vanderlei Guilherme dos Santos, após a análise circunstanciada do desempenho do sistema de representação política no Brasil, com base em critérios de desempenho previamente estabelecidos, conclui pelo adequado funcionamento desse sistema, inclusive à luz de comparações internacionais. Retoma, mais adiante, no capítulo 5, o desempenho da representação política, agora no contexto da justiça federativa. Cabe sumariar rapidamente o argumento desenvolvido pelo autor, antes de adicionarmos à discussão critérios outros que nos permitam discutir, entendo, a questão da representação política no contexto de uma federação de desiguais. O ponto de partida do autor situa no federalismo representativo a possibilidade dos estados minoritários, do ponto de vista econômico, populacional e eleitoral, defenderem seus interesses e compensarem suas inferioridades.
O argumento é desenvolvido de forma tal a mostrar que não existiria a probabilidade de veto das minorias do Norte e do Nordeste, condição da democracia, uma vez que o mais provável seria a tirania da maioria do Sudeste e do Sul. Ambas as situações de veto da minoria e de tirania da maioria são descartadas pelo autor, e ele conclui que o sistema parlamentar brasileiro sempre encheu de maneira bastante apropriada o requisito de representação que impedia tanto a tirania da maioria quanto o veto da minoria. O autor sustenta ainda que, apesar da existência do fenômeno da sobre-representação, subrepresentação de estados, dada a relação entre quociente eleitoral e eleitorado, quanto maiores o eleitorado e a população, menor a dificuldade de obtenção de uma cadeira parlamentar. Isto é, menor a densidade da representação. O custo da representação seria, assim, bem mais elevado nos estados menores do que nos estados maiores. Conclui que, diante de uma situação em que nem a ditadura da maioria e nem o veto da minoria são possíveis, requisitos maiores da democracia, caberia aprimorar o que existe e não substituí-lo completamente. Embora de acordo com essa prescrição final de Vanderlei Guilherme Santos, em decorrência de fatores já apontados por ele, e mesmo por outras razões que não cabe aqui discutir, o sistema de representação política no Brasil, mesmo assim, produz distorções, se e quando outros critérios sejam acrescentados à análise. E é o que eu pretenderia fazer em seguida. O artigo 14 e o artigo 45 da atual Constituição brasileira preceituam, respectivamente. O artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei. Já o artigo 45 diz: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Pode parecer curiosa a referência de saída a artigos da Constituição vigente em um texto e em seminário, tal como esse, com orientação no mínimo reformista, inclusive da própria Constituição. Entendo, no entanto, que os artigos acima citados consagram princípios essenciais e indissociáveis da democracia representativa: soberania popular, voto direto e secreto e com igual valor para todos e representação do povo. O princípio geral que orienta o texto constitucional diz que o cidadão é quem se faz representar e não o Estado, unidade federada, e que a base da representação deve ser a igualdade perante a lei. A adoção da representação proporcional só reforça o princípio e aponta também para o igual tratamento dos partidos no processo de transformação de votos em cadeiras. A norma eleitoral encontra-se, portanto, submetida ao princípio mais geral do direito positivo, segundo o qual todos são iguais perante a lei, cidadãos, eleitores e partidos. Essa conceituação afigura-se como imbativelmente democrática, na medida em que nenhuma outra concepção, quer na doutrina, quer na prática, realizaria melhor o ideal de igualdade perante a lei. Não há por que alterá-la, se e quando a reforma institucional desejada estiver inspirada por ganhos adicionais em democracia. Não há ganho adicional em democracia, de acordo com o meu modo de ver, de acordo com critério nenhum, que não garanta a igualdade do cidadão perante a lei, qualquer que seja a lei, inclusive a lei eleitoral. As mazelas do nosso sistema de representação proporcional são por demais conhecidas e já foram objeto de análise sistemática. Basta, creio, mencionar seus principais aspectos e, sobretudo, diagnosticar adequadamente as fontes que têm levado a distorções inaceitáveis. Aceito o critério inalienável de igualdade perante a lei. O proporcionalismo entre nós apresenta duas principais distorções. A primeira refere-se à distribuição de cadeiras entre os estados, o fenômeno da subrepresentação e da subrepresentação, que tem como consequência imediata, no plano individual, o desigual tratamento do eleitor, que é beneficiado ou penalizado eleitoralmente
em função de seu estado de domicílio eleitoral. Nem é o seu estado de origem, é no estado em que o eleitor tem domicílio eleitoral. Observe-se que a redistribuição da população brasileira pelo espaço físico, via processos migratórios, embora pouco acentuados em anos mais recentes, em direção a sul e sudeste do país, é fenômeno que ainda não foi analisado à luz das questões aqui discutidas. Há vários estados brasileiros, sobretudo no centro-oeste e no norte, que têm uma população migrante maior do que a população, digamos, originária daquele estado. De toda forma, este fenômeno é um fenômeno que ainda não foi tratado à luz, digamos assim, de princípios de justiça eleitoral. No segundo caso, são discriminados dentro dos estados os partidos menores, no já referido processo de alocação de cadeiras. As fontes primárias responsáveis por esse desigual tratamento dos atores efetivamente participantes do processo eleitoral, que são os partidos e os eleitores, já foram amplamente identificadas. Em primeiro lugar, a fórmula de alocação de cadeiras, adotada no Brasil desde 1950, é, dentre as fórmulas proporcionais, precisamente aquela que mais se afasta na prática do ideal de proporcionalidade entre porcentagem de votos e porcentagem de cadeiras. Em segundo lugar, a magnitude da representação, isto é, o número de cadeiras a serem preenchidas por uma certa unidade territorial, varia muito de estado para estado, em função das desigualdades existentes entre as circunscrições eleitorais, que no caso brasileiro são os próprios estados, no que se refere ao tamanho da população. O pleno estabelecimento da igualdade perante a lei e a consequente valorização da cidadania requer, portanto, a adoção de medidas condizentes com a prática da igualdade. A utilização de fórmula de transformação de votos em cadeiras, que melhor viabilizasse a proporcionalidade, eliminaria em grande parte as distorções apontadas. Além disso, caberia, com vistas a implantar a igualdade dos cidadãos, adotar uma divisão eleitoral do país, onde as circunscrições eleitorais tivessem população aproximada e, consequentemente, elegeriam um número de deputados que fosse proporcional à população e, idealmente, um número igual de deputados. Aqui cabe um comentário talvez um pouco mais detalhado, que é o seguinte: eu não estou nem um pouco preocupado se o Estado de São Paulo, de Minas, tem mais ou menos representantes que deveriam ter. Porque reconhecer isso seria reconhecer de que o princípio da representação territorial deve continuar a prevalecer junto com a representação do povo na Câmara dos Deputados. Como eu nego a necessidade da territorialidade de se fazer representar na Câmara dos Deputados, para mim não se trata de redistribuir cadeiras entre estados. Trata, sobretudo, de redistribuir cadeiras em segmentos da população, independentemente do território onde esta população possui domicílio eleitoral. E possui, por que possui? Porque lá está. Eu morei no Rio muitos anos, agora não moro mais, estou em Minas. Mas trata-se da representação popular e não de representação de território. Então, entendo que o melhor critério para, enfim, garantir o princípio da igualdade nos termos aqui propostos é mudar as circunscrições eleitorais, que as circunscrições eleitorais sejam diferentes dos estados, dado a desigualdade reinante entre os estados, sobretudo no que se refere ao tamanho da população e, consequentemente, tamanho do eleitorado. Decisões que viabilizassem a igualdade do cidadão eleitor, como essas que preconizo, restituiriam à Câmara dos Deputados, grifo Câmara dos Deputados, não é a Câmara dos Estados, não é a Câmara Federal, seu caráter de instituição democrática. Consequentemente, retirar-se-ia deste órgão legislativo a combinação esdrúxula de princípios que atualmente regem sua composição. Representação popular, porém submetida ao princípio da representação territorial. Esta última, sim, deve prevalecer no Senado Federal, onde se resguardaria a igualdade das unidades federadas. Ademais, se os termos de igualdade aqui propostos fossem inaceitáveis, por razões que não importa discutir, poder-se-ia recorrer, respeitada a vontade das populações locais, ao mecanismo de fusão de estados. As mesmas razões que têm levado com frequência à divisão de estados
poderiam, com igual vantagem, justificar a fusão de estados, sobretudo os estados menores, com economias complementares, etc. Tais modificações atenderiam plenamente à consecução do critério da igualdade como fundamento essencial da representação política. Além disso, poderiam vir a desestadualizar a política na Câmara dos Deputados, adensando a representação dos partidos, este sim, expressão de correntes de opinião pública nacionalmente estabelecidas. Há que, no entanto, assegurar o desenvolvimento equilibrado da federação, dando ao governo da União condições de zelar por este desenvolvimento. Do ponto de vista da representação política, sem considerar, portanto, nem a repartição das atribuições por nível de governo e nem a repartição da receita pública, mas simplesmente do ponto de vista da ótica da representação política, entendo que levar a sério a federação implicaria alterar as atribuições da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de modo que as regras de ouro da representação política, tal como analisadas por Wanderlei Guilherme dos Santos, fossem plenamente resguardadas. Trata-se, em última instância, de substituir o princípio de representação territorial, que atualmente incide diretamente sobre a representação popular na Câmara, por princípio de justiça social, que se viabilizaria alterando as atribuições do Senado Federal. Este, para além daquelas atribuições exclusivas que já possui, passaria a ser o guardião do desenvolvimento equilibrado, harmônico e justo da Federação. Deixaria o Senado de funcionar automaticamente como Câmara revisora de tudo aquilo que é decidido na Câmara dos Deputados. Só o faria quando entendesse que os princípios de justiça social, enquanto base do desenvolvimento da nação, estivessem ameaçados ou comprometidos em decorrência de decisões emanadas da Câmara dos Deputados. Essa solução, parece-me, aperfeiçoa os mecanismos de representação sem comprometer o ideal de igualdade. Pelo contrário, garante a igualdade dos cidadãos, dos partidos e das unidades federadas e, de resto, submete o desenvolvimento do país a princípios de justiça social, tornando mais sólida a federação. Obrigado. Bem, imediatamente eu coloco a palavra à disposição dos presentes para, enfim, iniciar o debate. Pois não. Eu acho que está tudo muito complicado nesse país. Quer dizer, nós temos uma pauta de discussões que nem sempre está correspondendo às expectativas, né, da população e muitas vezes nem às nossas. Então houve esse deslocamento do plebiscito, a antecipação dele para o mês de abril, e há um mal-estar generalizado nessa discussão, embora a discussão em si eu acho que seja importante. Afinal de contas, não é todo dia que no Brasil as questões institucionais podem ser veiculadas pela televisão durante o tempo que estão sendo. Então eu acho que isso é muito importante para a construção da cidadania, esse tipo de discussão. Só que as pessoas não estão convencidas absolutamente, ao contrário, eu acho que elas até começam a ficar muito irritadas, né, com o fato de que a crise é muito maior do que o pedaço de problema que está sendo discutido. Então, sem dúvida alguma, a reforma constitucional abre esse espaço para uma discussão conjunta de problemas. Mas esta própria reforma constitucional está sendo já questionada por alguns grupos. E há muitas... aqueles que já estão comprometidos com a campanha presidencial acham que não seria oportuno esse tipo de discussão agora, etc. Eu, pessoalmente, acho que a gente devia começar a discutir independentemente de reforma constitucional e de data de reforma constitucional. Que nós temos que chegar a um acordo. Eu acho que continua na área acadêmica e entre as forças políticas uma enorme heterogeneidade de propostas.
E isso dificulta, evidentemente, a aprovação de qualquer coisa, porque se há tantas divergências em torno de questões fundamentais, quer dizer, um quer mudar tudo, o outro não quer mudar nada, alguns querem mudar alguma coisa, um quer mudar para a direita, outro quer para a esquerda, enfim, um quer aumentar, corrigir a representação, o outro quer aperfeiçoar. Quer dizer, eu acho que são muitas divergências, nós mesmos vimos que o número de sugestões e de propostas ainda estão, o leque ainda está muito aberto. Então, eu acho que nós temos que discutir até acertar, né? Talvez até discutir mais, de maneira mais misturada, quer dizer, não só entre nós, né, na área acadêmica, mas também mais com a sociedade, para a gente poder ter um balanço das coisas, porque, na verdade, engenharia política, quer dizer, tem que ser uma coisa coordenada, né? Acredito que não dá para discutir federação sem pensar no sistema partidário, ou não dá para discutir o problema dos municípios sem pensar no governo federal. Nós temos que ter uma harmonia mínima entre essas partes para realmente não criar aí um quasímodo, que foi um pouco a insatisfação com a questão do plebiscito. Quer dizer, como é que nós vamos tomar uma decisão se os outros pedaços de decisão ficam à sombra, né, obscuros? Então, agora, eu acho que há uma contestação, quer dizer, nitidamente começa-se a falar, primeiro, no adiamento da reforma, e, em segundo lugar, quanto à própria dimensão que essa reforma deveria ter, né? Começam a aparecer interpretações constitucionais dizendo que a proposta era uma proposta limitada ao plebiscito, outros acham que não. Então, eu acho que isso, para mim, é sintoma da fragmentação. O Brasil é muito mais fácil para nós ter 2 opiniões, ou 3, ou 5, do que uma. Quer dizer, cada vez fica mais conveniente para as pessoas dividir. E cada vez fica mais difícil chegar a um acordo. Quer dizer, isso é o que a gente observa no curso desses últimos anos. É por isso que eu acho que a crise é grave. Ela não é grave pelo que ela traz em si mesma, né? Por exemplo, as dívidas externas, a dívida interna do país, não é uma coisa que absolutamente assuste ninguém. Mas a maneira absolutamente irresponsável e obscura com que esses problemas estão sendo tratados é muito grave. Quer dizer, a inconsciência com que se manipulam esses dados, né, ou se escondem os dados, é extremamente grave, né? Até porque está tendo sempre um resultado, o enfraquecimento federal. Então, a rigor, eu fiquei pensando, quer dizer, a gente pode pensar em vários mecanismos. Você pode pensar no mecanismo de fortalecer o Estado, fortalecer o município, não é? E enfraquecer o governo federal. Quer dizer, você poderia pensar numa situação até de fragmentação em que pequenas unidades se impõem a uma unidade maior porque elas são fortes. Não é o caso do Brasil, né? Há uma quase unanimidade em torno do fato de que o regionalismo brasileiro é um regionalismo muito fraco, que ele foi dissolvido esse tempo todo. Praticamente existe estadualismo muito mais do que regionalismo, e assim mesmo nem sempre, né? Então o perigo não é por aí, o perigo é pelo enfraquecimento extremamente acelerado do governo federal. E eu acho que, como parte desse contexto, cada proposta para resolver o problema tem sempre uma contestação. Então a tendência à fragmentação também, a meu ver, prevalece na própria pauta das discussões, digamos assim. Com a palavra o professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Eu só queria solicitar o obséquio ao colega Olavo, expandir, se ele pudesse expandir um pouco mais essa ideia da alteração, a circunscrição. Eu tenho, digamos assim, as regras já pré-estabelecidas, né? Mas eu teria um ponto de partida inicial. Dado a preocupação com a proporcionalidade como melhor requisito para garantir a igualdade política, não é? A literatura em ciência política, tem mostrado que existe um certo número que é necessário, um número mínimo, independentemente da forma eleitoral, que é necessário um número mínimo, não é, de deputados a serem eleitos por um certo território, para que, pelo simples fato do número variar muito, não haver maior desproporcionalidade. Não é? Aparentemente está em torno de 6. Não é? Quer dizer, quando há pelo menos 6 cadeiras a serem preenchidas, não é,
a desproporcionalidade, as distorções não serão tão acentuadas. Então eu diria que esse poderia ser um ponto de partida para a definição de novas circunscrições eleitorais, não é? Claro está que, dependendo da maior ou menor resistência política, não é, para a definição do número de cadeiras da Câmara dos Deputados, esse poderia ser um outro critério, não é? Quer dizer, se existe num contexto político, não é, em que não existe uma irritação generalizada da sociedade, como às vezes se consegue se observa, e uma resistência grande a uma ligeira ampliação do número de cadeiras, não é? Digamos, se você chega a 540, 560 cadeiras a serem preenchidas, trabalhando com um número mínimo de 6, dado o ideal que eu estou defendendo, que é o da proporcionalidade, por uma simples divisão você identifica o número de novas circunscrições eleitorais, né, cujos limites seriam traçados em função do requisito tamanho da população. É preciso que, digamos, para que o ideal da representação proporcional se realize, né, que as unidades do ponto de vista da população tenham um tamanho bastante aproximado, que todas elas elejam um número aproximado de deputados, e o número mágico, digamos, é 6. Então, seria um pouco por aí. Eu acho que há várias propostas por aí que acrescentam, além da contiguidade territorial, com vistas ao distritamento, digamos assim, do país, uma série de outros critérios. Eu acho que quanto mais critérios se acrescentar, mais difícil será. Eu diria que por aí poderia se armar um certo número de novas circunscrições eleitorais, todas elegendo em torno de 6 representantes e com população igual. Neste sentido, eu diria que a igualdade perante a lei eleitoral seria garantida, não é? E a consecução do ideal de igualdade, não é sempre melhor obtida nessas condições pelo sistema de representação proporcional. Professor José Hugo Ramos, por favor. Bom, eu acredito que nós temos um desafio quando se discute as questões institucionais do Brasil, e as duas exposições apresentadas hoje foram riquíssimas no sentido de alimentar essa discussão, que é o seguinte: é como combinar a unidade com a pluralidade, né? Todo o desafio que nós temos é isso. Quando a professora Aspásia fala muito, se preocupa muito com a perda de força do governo central, eu sinto isso muito mais do que uma tentativa de retomada da experiência dos anos 30. Até eu ia brincar com a professora Aspásia, que talvez ela tenha sido muito contaminada pelas entrevistas com o Marechal Cordeiro de Faria, que foi o grande estrategista, né, de 1930 a 1970, pelo menos, e que procurou manter essa centralidade como orientadora do país. Bom, eu acho que nós perdemos em 88 uma oportunidade de resolver essa dúvida, esse paradoxo da unidade e da pluralidade, aumentando o número de níveis institucionais. Eu acho que nós temos um problema para administrar 3 níveis. Eu estou falando de município, estado e união, tá? Inclusive, durante as discussões antes da Constituição de 88, eu particularmente tinha levantado uma sugestão que ficou completamente ultrapassada, no sentido que se criasse mais 2 instituições, além de municípios e estados e união, que fosse criado o departamento e a região. Nós temos necessidade de uma instituição intermediária entre o município e o estado, e temos necessidade de outra instituição intermediária entre os estados e a união. Na verdade, o Estado é a instituição, os Estados são a instituição mais artificial que nós temos, mas os Estados criaram raízes históricas. Nós não abriremos mão dos Estados durante um longo período, e seria necessário fazer uma espécie de alavanca auxiliar, né, uma rodinha auxiliar para desmontar os Estados. Os Estados atrapalham, na verdade, a nossa federação, porque eles são muito heterogêneos, tá? Eles são muito grandes, mesmo os Estados são muito grandes. Nós estamos vendo agora aqui o problema do sudoeste do Paraná, que quer criar o estado de Iguaçu. O sul do Rio Grande do Sul também está reclamando e ameaçando com um eventual e pouco provável, infelizmente, estado de Piratini.
quando a gente vai examinar essas ameaças secessionistas, perto a gente vê que são as áreas não industrializadas que reclamam. São as áreas não industrializadas que se sentem desprotegidas em relação às áreas mais industrializadas do Estado. E nós temos dificuldade de resolver isso no plano da representação política, porque as assembleias legislativas também não fazem a representação das sub-regiões, né? Ou das áreas internas ao Estado Federal. Quanto ao problema da perda de poder da União, eu até fiquei um pouco preocupado quando a professora Aspásia falou destacou, e ela tem razão, e é citado isso unanimemente, o problema das dívidas estaduais, o problema da autonomia do Banco Central. Eu acho que o Banco Central precisa de mais autonomia, mas uma autonomia absoluta para o Banco Central num país como o Brasil é uma loucura. É uma loucura total. Tá? O problema das dívidas estaduais, que seria uma das fontes que ela apontou, e que é verdade, uma das fontes da persistência do fenômeno inflacionário, as dívidas estaduais, em grande parte, são dos grandes estados, ela mencionou isso, é São Paulo, é Minas, é Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, respondem por 90% das dívidas estaduais. Tá? Agora, se a gente vai examinar essas dívidas estaduais, algumas delas foram instigadas pela própria União. Tá? Metade da dívida do Rio Grande do Sul é da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Foi o Delfim Neto que fez a nossa companhia aqui comprar uma usina que até hoje está fechada, está encaixotada no porto lá na França, porque ele queria pegar um empréstimo correspondente que a França oferecia em contrapartida a essa compra de uma usina. Né? Então nós temos uma dívida que, olhada hoje friamente, é estadual, mas ela tem uma origem federal. Tá? Ela tem origem federal. Então eu diria isso, eu acho que nós precisamos, a professora Aspásia usou uma expressão, discutir até acertar, eu acho isso muito correto. Antes se dizia discutir até exaustão, acho que discutir até acertar é melhor que discutir até cansar. Mas, no caso da União, por exemplo, a preocupação hoje, e acho que a vitória provável do presidencialismo vai ser a tentativa de resgatar o que sobra de poder da União. Eu sou parlamentarista, mas entendo que a inclinação da maioria do eleitorado brasileiro pelo presidencialismo é uma espécie de intuição, eu até diria uma intuição genial, de que se o presidencialismo cair agora, vai se agravar esse problema do choque entre União e unidades e Estados federados. Tá? Eu acrescentaria isso quanto a uma observação do professor Olavo, no sentido de que ele citou o artigo 14 e o artigo 45, mas o interessante é que ele citou o caput do artigo 45. Mas o problema maior do artigo 45 é o parágrafo primeiro, que é aquele que dá os 8 deputados, que dá um mínimo de 8 deputados para Rondônia, para Amapá e tal. O professor Olavo, respondendo uma pergunta do professor Rodrigo Guilherme, alega que o número ideal seria 6. Eu não sei, eu tinha um número ideal como diferente, seria 4, tradicionalmente. Não tenho elementos para discutir isso agora. Há necessidade dessa compensação. Agora, acho que não se pode abandonar totalmente a territorialidade, essa proposta dele. Então, vejam bem, nós temos uma pauta de discussões que cresce em vez de diminuir. Né? Territorialidade ou não? Recuperação do poder da União ou não? Reforço da autonomia estadual ou não? E os municípios? Qual é a instância de representação dos municípios no plano institucional brasileiro? A União, os Estados Federados têm o Senado. E os municípios têm a quem? Não tem ninguém. E as regiões, as sub-regiões dos estados, né? O sul do Rio Grande do Sul, que é não industrializado, que é agrícola, que é pecuária, etc. O oeste do Paraná, e assim por diante. Né? Aonde que ele se expressa? Aonde que ele se expressa? Então, eu creio que a revisão constitucional vai ter que passar por isso, vai ter que caminhar nessa direção, e eu queria apenas, manifestando a minha admiração pelos dois painelistas dessa manhã, dizer que eu acho que as colocações levantam um problema que se estende muito além das perguntas que estão quer no plebiscito, quer nas pautas que começam a ser mencionadas para a revisão constitucional. Né? Eu gostaria que se pensasse também nisso, né? Que os estados não são instituições homogêneas e que a retomada da União, digamos assim, da posição estratégica da União, vai ser por outro lado, não retomando a primazia dos impostos, por exemplo. Mas eu acho que tem que se discutir uma divisão de trabalho social em que a União caberia, talvez, o papel de conduzir a discussão estratégica nacional, de conduzir o plano nacional de desenvolvimento. Isso deve caber à União. Não o fato de que ela tem impostos para
estados, das sub-regiões. A questão das regiões é importante, né? As 5 regiões geoeconômicas que o IBGE definiu são instâncias que precisam ser valorizadas também, porque elas permitem atacar esse problema dos desequilíbrios regionais. Né? E acho que por aí a gente teria muita coisa para discutir. Eu só queria devolver a provocação extremamente estimulante que foi feita pelos 2 panelistas. Bem, eu acho que primeiro ponto, quer dizer, deve ter havido talvez uma inabilidade minha na exposição. Eu acho que entre as minhas opiniões e as de Cordeiro Farias, pode botar o Atlântico, o Pacífico e mais alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Aliás, o Cordeiro Farias estava muito pouco preocupado com essas questões da federação, né? Não era exatamente o problema dele, né? O problema era realmente um Estado unitário, né? A proposta dos tenentes foi a de criar um Estado unitário. E eles não conseguiram criar esse Estado unitário porque, a essa altura, o sistema de representação já tinha raízes muito fortes na territorialidade, que era a única forma de representação que a gente tinha, né? Oligárquica, hierárquica e regional, né? Então eu acho que o desafio hoje é pensar na representação democrática, mas me parece que não dá para descartar, né, a dimensão territorial do poder. Eu acredito que na própria defesa das ideias do professor Olavo, que são, acredito também um pouco do professor Vanderlei, esse problema acaba aparecendo de alguma forma, quer dizer, ou de uma forma ou de outra, quer dizer, o Senado acaba sendo a representação territorial, não tem jeito, por definição né? E não há como não levar isso em conta, quer dizer, quando você compara o Brasil com outros países, seja latino-americanos, seja de outros lugares, quer dizer, um dos grandes problemas que eu vejo, por exemplo, é comparar com o Luxemburgo, com a Bélgica, para saber como é que é o voto. Eu acho que é um erro. Quer dizer, a gente pode comparar, é até bom que compare, mas na hora de fazer a engenharia política funcionar, tem que pensar realmente nas unidades muito grandes, porque é isso que nós vamos ter que resolver esse problema gerencial, né? E, portanto, eu acho que a questão do Estado hoje, por que eu estou insistindo sobre o problema da fragilização do Estado Nacional, do governo federal? É porque eu acho que, estruturalmente, né, a estruturalidade das coisas no plano internacional leva a esse ponto de debilidade, a que isso se agrave, né? E, em segundo lugar, porque se agravou muito. Então, o que nós sentimos é um discurso muito ambíguo, não é? Porque, de um lado, as pessoas querem descentralizar, mas, de outro lado, os atores políticos continuam solicitando o governo federal como o pai de todos, que tem que ser saqueado. Quer dizer, agora não é mais uma coisa assim, vamos trocar alguma coisa. Não, agora é saque mesmo. Entendeu? O que eu posso carregar desse moribundo aqui? Não, o doente está muito grave na cama e eu posso passar pelo quarto lá e carregar alguma coisa e levar para casa. É isso que está sendo feito. Todo final de ano, essas contas estaduais, que eu acho que você tem toda a razão, o problema, o imbróglio é esse, quer dizer, não há bandido nem mocinho nessa história, quer dizer, todo mundo é cúmplice de uma grande confusão, o que de certa maneira é bom, porque nós não precisamos encaminhar a negociação em termos de julgamento, assim, de um tribunal de Nuremberg, quer dizer, eu acho que dá para discutir civilizadamente essas coisas. Mas o fato é que todos nós sabemos que as campanhas eleitorais são grandes sorvedores de recursos desses bancos estaduais que emitem títulos, né, para suprir as necessidades estaduais, que depois repassam isso escandalosamente para o Banco Central. Quer dizer, então existem 2 problemas em torno da questão do Banco Central. Uma é a promiscuidade para baixo, quer dizer, que o banco é obrigado por pressão política a assumir dívidas estaduais espúrias, né, por descontrole e déficit estadual. E a outra questão é com o próprio governo federal, quer dizer, a promiscuidade é entre o Tesouro e o Banco Central, quer dizer, entre as contas de movimento do Banco do Brasil e o Banco Central, né, e essa promiscuidade que você simplesmente se apossa de uma conta de FGTS como se fosse conta pessoal sua. Quer dizer, isso é o patrimonialismo, né? O presidente da República acha que aquelas contas pertencem a ele. E ele então pode dar para Canapi, para o Reichsparta, entendeu? Porque é dele. E isso é a mentalidade do Poder Executivo também. E, sobretudo, o que se chama aí de um presidencialismo imperial. Quer dizer, as contas do FGTS me pertencem, essas contas pertencem aos trabalhadores.
trabalhadores, mas simplesmente estão zeradas. São 15 bilhões de dólares nessa brincadeira. Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que pensar num banco que não que sejam, vamos dizer, a autonomia total dos técnicos, não se trata disso. Mas não é possível que o governo federal meta a mão no dinheiro como se fosse dele, para distribuir com os seus apaniguados políticos, para fazer conluios regionais, estaduais e municipais. Porque, na verdade, os estados funcionam como trampolim para a presidência da República. E a presidência da República, os ministérios, funcionam como trampolins para os governos estaduais, para as câmaras dos deputados, etc. Então fica esse conluio entre os poderes inteiramente absurdo, né? Que se não tiver regras claras para isso, vai continuar. Quer dizer, enquanto isso o Estado vai ficando cada vez mais debilitado. Agora, eu acho que o governo estadual, realmente você tem toda a razão quando você diz que é o mais artificial, né? Porque, por exemplo, na discussão atual, você vê claramente o que o município tem que fazer, né? O que se espera do município. E o governo federal também, essa questão da estratégia, etc. Mas o estadual é confuso. E aí eu até me permito ter uma certa discordância com aquela ideia que o professor Vanderlei levanta, de que o Estado, digamos assim, essa ideia um pouco de que o Estado precisa ser fortalecido, etc. Quer dizer, é verdade que ele precisa ser fortalecido, mas eu acho também que os estados e os municípios, esse é o grande problema, eles não se interessam em colher impostos. Por quê? Porque eles trocam também apoio político, fazendo isenção de ICMS, fazendo isenções de IPTU. O grande problema nesse país, por exemplo, com a reforma agrária, é que ninguém quer cobrar esse imposto, né? Então, o município deveria cobrar esse imposto, não cobra. E há municípios desse país, e estados também agora, que vivem simplesmente na mendicância. Quer dizer, esse é um outro problema que eu acho que é muito grave. Quer dizer, não se trata aqui simplesmente de discutir a territorialidade, trata-se de discutir que tipo de mecanismo político é esse em que nós podemos simplesmente emitir, assim como emitimos moeda caoticamente, nós podemos emitir estados também, né? Então é muito fácil criar um estado, só que um estado tem 8 deputados e às vezes não tem dinheiro. Então esse estado vai viver da mendicância, dos fundos de participação, etc. É lógico que o governo federal existe para repartir e para corrigir os desequilíbrios. Isso me parece um ponto importante da proposta do Vanderlei, que certamente tem tudo a ver com a Constituição de 88, que estabelece que um dos objetivos mais importantes do Estado brasileiro é a redução dos desequilíbrios regionais, né? Mas uma coisa é reduzir os desequilíbrios regionais, outra coisa é distribuir dinheiro anarquicamente, né? Então o que nós temos vendo é a anarquia de municípios novos e a anarquia de estados novos, gerando recursos adicionais de burocracia, né? E mandando a conta para quem quiser. Quer dizer, eu acho que isso é um problema sério. E também eu concordo inteiramente com você que é muito importante começar a pensar em subsistemas e sistemas supraestaduais. Porque, na verdade, esses grandes blocos que estão se formando, etc., eles vão passar muito por aí. Então, vão exigir de nós, por exemplo, a questão da região metropolitana é uma delas. É a maior confusão do mundo você tratar a região metropolitana, que tem hoje os maiores focos de miséria, ela tem que lidar com problemas administrativos insolúveis, né? Porque envolve vários municípios, porque, enfim, os recursos são muito limitados, porque a partir de 200 mil habitantes a distribuição é a mesma, né? Então, tanto faz ter 200 mil como ter 3 milhões ou 4 milhões, os recursos que vêm são os mesmos, né, na distribuição federal. Então, eu acho que são distorções muito graves que podem ser corrigidas e que precisariam ser realmente rapidamente corrigidas. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao professor Olavo, para ainda responder uma questão suscitada pelo professor José Hugo Ramos, de pensar aqui rapidamente, se me permite, algumas questões que fazer a ponte entre a questão levantada pelo José Hugo, que já ficou distante, e a resposta que provavelmente a gente está esperando que o professor Olavo dê. Primeiro, eu concordo com duas questões fundamentais que o professor Olavo, que são os pressupostos, axiomas, né? Primeiro, é um axioma de natureza até constitucional, né? O axioma de que realmente, dada a estrutura federativa, a Câmara representa não estados, mas representa cidadãos. Bem,
o Senado, eventualmente, representa estados. Também concordo com o segundo pressuposto, que o professor Olavo deu muita ênfase, não é? A superioridade da circunscrição voluntária sobre a circunscrição territorial. Quer dizer, eu sou também proporcionalista convicto e realmente acredito na superioridade da circunscrição voluntária sobre a circunscrição territorial. Mas o que assegura o instrumento sociopolítico da circunscrição voluntária realmente é o quociente. E esse é o significado sociopolítico do quociente. Cada quociente obtido e cada deputado de cada partido eleito corresponde a uma circunscrição unânime, não é? A uma circunscrição unânime, como dizia o Stuart Mill, né? Ou seja, a um conjunto de cidadãos que estão associados por um projeto político comum, enfim, por valores comuns, etc. Bem, eu creio que que esses dois axiomas, entretanto, em nada impedem que o Estado seja, até por razões de comodidade, de facilidade na engenharia institucional, que os Estados sejam tomados não como Estados, mas como circunscrições ou colégios eleitorais estaduais, como ocorre, aliás, com a República Federal da Alemanha, né, na qual o critério, o cálculo de proporcionalidade se faz ao nível da federação, mas os estados são realmente as circunscrições eleitorais fundamentais. Bem, então, o professor José Hugo, por exemplo, colocou uma questão importante, que quando o texto do professor Olavo cita realmente os artigos 14 e o artigo 45, realmente o que choca é o fato de que há uma contradição fundamental entre esses dois artigos, não é? E não é só apenas em termos jurídico-constitucionais, não é? Porque o artigo 14 ele realmente estabelece o princípio da igualdade do voto, não entre estados, entre cidadãos. Na verdade, o artigo 45, ao estabelecer um mínimo e sempre, por isso que eu acho que a questão não é discutir mínimo, porque sempre que nós estabelecemos um mínimo e um máximo, nós estamos, ao estabelecer o mínimo, super representando aqueles estados, aqueles colégios eleitorais estaduais, e, portanto, aqueles eleitorados, não os estados, não é? que conquistariam apenas menos do que o mínimo. E, ao mesmo tempo, estabelecendo um máximo, nós estamos subrepresentando aqueles colégios eleitorais estaduais que certamente, como São Paulo, ultrapassariam largamente aquele máximo. Então, esse problema não pode ser elidido, não é? Enfim, fica aí apenas. Bom, serei o mais breve possível. Com um esclarecimento já introduzido pelo Tavares, quer dizer, o que eu diria é o seguinte: também no texto eu faço uma observação em que referência a certos artigos da Constituição, num seminário reformista, e que, no momento de reforma, inclusive, da Constituição, de fato, para ser muito honesto, eu citei da Constituição o que me interessa para fazer o meu argumento. E o que me interessa fazer o argumento é o critério. É o princípio da igualdade embutida, definido como base da representação política. Ademais, é proporcional. Claro está que a operacionalização deste princípio na Constituição gera a desproporcionalidade e a desigualdade que gera. Eu não teria que citar os artigos, digamos assim, a regulamentação do princípio. Não é? Quer dizer, o que eu tentei resgatar da Constituição foi apenas critério, não é? Ou, se quiser, de maneira mais geral, princípios. Não é? E chamando a atenção, o princípio da liberdade está razoavelmente resguardado. Não é? Há que garantir a igualdade e a justiça social. Foi o que me inspirou nessa coisa. E acho que essa referência a critérios, a princípios e tal, né, talvez devesse ser
é o que deveria funcionar como parâmetros na agenda política. Porque, de novo, eu concordo inteiramente com você, com as fases, não é? Quer dizer, a cada seminário, a agenda de problemas que eu trago, eu acrescento mais 4 ou 5 suscitados pelo público, pelos demais debatedores, etc. e tal, não é? Que é um pouco o ritmo da reforma que se faz no Brasil. Vamos reformar. E parte por aí com milhares de reformas, dezenas de sugestões, etc. Tome, por exemplo, a questão do parlamentarismo. Não é? A questão é parlamentarismo versus presidencialismo, mas de repente alguém diz, sim, mas qual parlamentarismo? É o inglês? É o sistema misto francês, etc. E tal, não é? O mesmo ocorre com a legislação eleitoral. Se você for olhar aí pelo mundo afora, não é? O número de legislações eleitorais deve ser igual ao número de países que têm eleições menos um. Não é? As fórmulas parlamentaristas e presidencialistas devem seguir a mesma regra. É igual ao número de países que ou a praticam, menos um, talvez, porque um é muito parecido com o outro. Não é? Agora, o que a mim me parece, é que, concordando, acho que na direção do seu argumento, é que a discussão ganharia em muito se definissem critérios, princípios, parâmetros para a reforma. Não é? E talvez com isto, não é? A margem de discussão seria menor, as diferenças seriam menores. Em vez de discutir distrital misto, que parece uma entidade fantástica, e fantástica porque é alemã, não é? Pairando sobre as nossas cabeças, talvez valesse a pena discutir o seguinte: o que se quer com o sistema de representação? Quais são os princípios políticos que a representação política, que a representação deve viabilizar? Querem ou não querem a igualdade dos cidadãos perante a lei? Por exemplo, acho que se a discussão é um pouco invertida, eu acho que a margem de opções e a pauta, a agenda da reforma talvez se estreitasse um pouco. Não é? E talvez fosse mais fácil, não é? Rechaçar certas opções políticas com base nessa discussão de critérios e tal. O último ponto que eu queria me referir enfim, a discussão sobre essa coisa do papel do território é longa. É claro, como analista político, eu parto do princípio, não é, de que Estado, nação e governo, ou território, nação, não é, e governo são coisas indissociáveis. Eu não quero eliminar da análise política o papel que o território tem. Apenas não acho que a mesma base territorial deva servir para todos os propósitos possíveis e imagináveis. Não é? Para fins de representação política, não vejo por que fazer coincidir necessariamente a circunscrição eleitoral com qualquer unidade administrativa. Unidade administrativa é unidade administrativa. Não é? Agora, por outro lado, essa questão no Brasil hoje, não é, a meu ver, ela é razoavelmente complicada, porque essa definição territorial, né, embora eu tivesse dito em algum momento que território e identidade social não vão necessariamente juntos, mas eu acho que a cara que a federação assumiu no Brasil, com maior ou menor incidência, dependendo de para onde se olhe, essa definição territorial, que embora primitivamente ela possa ter sido absurda no sentido de arbitrária, imposta, etc., ela pode ter criado fortes identidades. Né? O meu temor, por exemplo, espero que não ocorra, com o futuro estado de Carajás, não é? Pode ser exatamente isso, é que seja a identidade que ali se forme, não é? É uma identidade calcada numa empresa, num certo tipo de atividade, etc., nos recursos que tem, mas com o tempo se pode criar uma identidade social e política forte. Não é? Então eu reconheço isso também. Eu apenas acho que a representação política deve ser separada de outras coisas. Não é? Para não se esperar que através da representação política se resolva tudo, inclusive os problemas da federação. Não é? Eu acho que o locus dos problemas da federação deve ser diferente daquele da representação popular, porque são coisas, a meu ver, distintas. Concordo também com o Tavares que há várias fórmulas, não é, para se viabilizar a representação proporcional. Um pouco provocado pelo Vanderlei, fui apenas na direção que me parece uma direção, uma direção a mais simples. Não é? Quer dizer, uma solução é essa: vamos distritar o país em distritos com populações aparentemente bem próximas, quase iguais, e cada um eleja o mesmo número de representantes. Há outros que até valorizariam a representação proporcional, parte serem eleitos os deputados em distritos menores, parte serem eleitos no Estado como um todo, ou na nação, etc. Quer dizer,
O meu problema com a representação proporcional é muito simples. Não é? É associar a representação proporcional garantindo liberdade e igualdade para os principais atores envolvidos, sem entrar em detalhes de, enfim, aspectos mais técnicos de como operacionalizar melhor essa questão. Alguma questão? Bem, eu creio que está avançado o momento e eu lembro aos participantes que pela tarde iniciamos às 14h30, né? 15 horas, às 15 horas. O tema será presidencialismo, quer dizer, farão a exposição o professor Vanderlei Guilherme dos Santos e o professor Renato Lessa, e a sessão será coordenada pela professora Célia Regina Jardim Pinto, que coordena o programa de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Até lá.